Olá, bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a este webinar promovido pela Saúde em Português. Muito obrigada pelo vosso interesse, pela vossa presença, pela vossa participação. Este, este é o quarto webinar que é realizado no âmbito do projeto Mercadoria Humana 4, que é um projeto de sensibilização em tráfico de seres humanos, e que este projeto irá decorrer até ao final deste ano. E neste webinar nós procuramos abordar a questão do tráfico de seres humanos sobre esta perspectiva, sobre a perspectiva da investigação científica, nomeadamente a importância que a mesma pode ter para um maior e melhor conhecimento deste crime, e desta forma sabermos como podemos prevenir e combater este fenómeno. Bom, vou começar por me apresentar. O meu nome é Ana Figueiredo, estou aqui em representação da Saúde em Português, que é a entidade que promove este projeto, e também enquanto coordenadora do projeto Mercadoria Humana 4. A quem pela primeira vez se junta a nós, mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas, mas gostava só de vos fazer uma contextualização deste projeto e justificar o porquê da sua existência. Efetivamente, o projeto Mercadoria Humana 4 já vai na quarta edição do projeto, da ICER4. A primeira edição teve início em 2020, em 2010, e efetivamente este projeto visa, ou estes projetos têm visado dar continuidade àquela que tem sido a intervenção da saúde em português a nível da sensibilização e de prevenção no âmbito do tráfico de seres humanos, mas também ir respondendo às metas e aos objetivos que têm estado previstos nos vários planos de combate e prevenção ao tráfico de seres humanos. Este é um projeto que teve início em dezembro de 2019, é financiado pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego do Portugal 2020, através da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, e tem como objetivo central, tem como principal missão promover a prevenção, sensibilização, informação e responsabilização de diferentes públicos para este crime, para este fenómeno. E neste sentido temos vindo a desenvolver um conjunto de atividades, já vamos no segundo ano de intervenção. Temos desenvolvido um conjunto de atividades que passam por ações de sensibilização, pela criação de um périplo para a apresentação da exposição Mercadoria Humana, que é uma exposição de fotografia e de artes plásticas que tem percorrido a região centro e também a região norte no âmbito de um outro projeto que nós temos. E também a criação de materiais informativos e de sensibilização, materiais esses inclusive, são multilingues e são também em braille, e simultaneamente também a realização de várias campanhas de alerta e de sensibilização para este fenómeno. Quem é que são os principais destinatários deste projeto? Por um lado, procuramos chegar a pessoas que possam estar, ao público que possa estar numa situação de maior vulnerabilidade a este fenómeno, e também procuramos chegar a profissionais que são considerados estratégicos na sinalização, na denúncia de presumíveis vítimas de tráfico. E tem sido com base nestes objetivos, tendo em conta estas ações, que temos caminhado ao longo destes anos. Apesar de ser um projeto previsto para a região centro, a Mercadoria Humana 4 é um projeto, efetivamente, em termos territoriais, previstos para a região centro, tendo em conta esta atividade, esta iniciativa, este webinar, nós temos a presença não só de pessoas da região centro, mas de outras regiões do país, dos Açores, da Madeira. Ficámos muito satisfeitas porque recebemos também inscrições de Marrocos, do Brasil, da Guiné-Bissau, de Itália, e espero efetivamente que estejam aqui a participar connosco e que possam colocar as vossas questões e os vossos comentários durante o webinar. Este webinar é o quarto webinar de 8 que estão previstos até ao final do ano, e tem então como foco esta questão do tráfico de seres humanos. Em todas as ações que nós vamos realizando, em todas as oportunidades que nós temos para falar sobre tráfico, nós dizemos: atenção, é um crime que está mais perto do que nós julgamos. A questão é que nós muitas vezes não temos a informação
necessária ou suficiente que nos permita estar atentos a esta realidade. Não conhecemos, muitas vezes desconhecemos o modus operandi, alguns sinais e alguns indicadores que fazem com que esta invisibilidade perdure, e a nossa responsabilização e responsabilidade enquanto cidadãos, cidadãs, enquanto profissionais nesta questão da denúncia não seja assumida efetivamente por esse desconhecimento. E alerto uma vez mais, quando nós falamos de tráfico de seres humanos, estamos a falar de um crime público, por isso é nosso dever denunciar, sinalizar estas situações caso suspeitemos delas. Estes webinars, então, foram pensados tendo como ponto central a questão do tráfico de seres humanos, mas também que esta questão fosse abordada tendo em conta diferentes áreas, no sentido de realçar a importância que profissionais de diversas áreas académicas têm efetivamente nesta missão, neste combate ao crime. Já realizámos um webinar em que envolvemos órgãos de polícia criminal, também outro webinar relacionado com profissionais de saúde e a importância que os mesmos têm na prevenção e sinalização destas situações. Outro webinar, o terceiro webinar, em que convidámos agentes da justiça para darem também a sua perspectiva e para chamar a atenção da necessidade de também estarem envolvidos, estarem atentos a este fenómeno, e desta vez achámos, e não tivemos dúvidas nenhumas, que era fundamental convidar investigadores, investigadoras neste caso, científicas nesta área. Quem tiver curiosidade em conhecer os outros webinars, só dizer-vos que estes webinars estão disponíveis nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, e também no site da Saúde em Português, saudeemportugues.org. Por isso podem consultar, que todas estas informações estão lá espelhadas. Quando preparámos este webinar, dizia-nos a professora Rosário, que tem sempre assim umas frases-chave em todos os momentos, que quando nós falamos na investigação científica, devemos olhar por ela e através dela. Eu acho que isto pode ser um mote para darmos agora início a este webinar. E é precisamente pelo facto de nós, toda a equipa da Mercadoria Humana 4 e também toda a equipa da Saúde em Português, o facto de nós estarmos no terreno, nós percebemos muitas vezes que às vezes é importante nós conseguirmos olhar através da investigação, repensar as nossas práticas, estaremos nós a ir no caminho certo, ou seja, ter uma leitura externa, uma visão externa daquilo que são as nossas práticas. E por isso, sem dúvida, achámos que este teria que ser um tema a abordar num webinar deste projeto. Por isso, muitíssimo obrigada, e gostava muito de agradecer às nossas convidadas, à professora Mariana, à doutora Marina, pelo facto de prontamente terem aceito este convite, à professora Rosário Pinheiro, que nunca nega qualquer convite que seja feito. Por isso, muitíssimo obrigada por estarem aqui hoje presentes, por poderem partilhar connosco a vossa experiência no terreno, tendo em conta a vossa sensibilidade para a própria temática e, acima de tudo, a disponibilidade em participar nesta iniciativa. Não vou alongar muito mais, porque de certeza que estão interessadas em saber efetivamente o que é que nós falamos e da importância que efetivamente tem esta questão da investigação no combate ao tráfico. Vou só apresentar a professora Rosário, que será a nossa moderadora, a nossa ilustre moderadora deste painel riquíssimo, que a professora Rosário, felizmente, é a minha mestre e amiga já há muitos anos, com quem tenho aprendido e aprendi muito, e que felizmente tenho tido a possibilidade de poder ir partilhando também este meu percurso profissional e estes projetos com a professora Rosário, e é para mim assim um grande orgulho e uma grande honra em mais uma vez estar presente nesta iniciativa. Uma síntese muito resumida de quem é a professora Rosário, só dizer-vos que a professora Rosário é professora auxiliar na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, e que, para além de uma pós-graduação em Educação para a Saúde, tem também mestrado e doutoramento em Psicologia da Educação, entre mil e uma outras coisas que preenchem a vida
da professora Rosário. Bom, antes de passar, professora, de vos passar a palavra, só gostava de dar algumas questões mais de logística para quem está a assistir ao webinar. Então, este webinar, à semelhança dos outros, está a ser gravado, está bem? Depois iremos disponibilizá-lo no nosso canal do YouTube para poderem rever e voltar a assistir, caso seja do vosso interesse. O mesmo confere certificado de participação, por isso quem necessitar durante o webinar será colocado no bate-papo um link que eu agradecia que pudessem preencher e depois nós iremos enviar para os vossos e-mails o certificado. E enquanto decorre o webinar podem ir colocando as vossas questões, porque depois no final teremos ali 10, 15 minutinhos para que algumas destas questões sejam esclarecidas. Está bem? Pronto, e neste sentido, espero muito sinceramente que este webinar possa ir ao encontro das vossas expectativas e passo a palavra à professora Rosário. Muitíssimo obrigada. Muito bom dia, obrigada, muito obrigada pelas gentis palavras. Muito bom dia a todas e a todos. É realmente uma satisfação enorme estar aqui neste webinar, neste evento realmente que está a chegar a muitos lugares, não só de Portugal, mas do mundo. Já temos aí o feedback ao seu repto, doutora Ana Isabel Figueiredo, que pelo menos Guiné-Bissau já confirmou a sua presença e, portanto, reforçamos o convite a todos os participantes para escreverem no chat, mais carinhosamente conhecido por bate-papo, o lugar de onde nos estão a ver e a ouvir. Não há dúvida de que esta distância que estamos nos aproxima. E que esta modalidade de webinar nos facilita imenso a comunicação e em grande escala, e portanto chegarmos onde provavelmente não chegaríamos presencialmente se estivéssemos não é, a fazer esta reunião presencial, e esta oportunidade de passarmos mensagens importantes e disponibilizarmos esta informação que depois fica oportunamente para ver pela primeira vez, mais tarde, passar. Nem todas as equipas podem estar, nem todas as pessoas das equipas podem estar nestes momentos, não é? Então também poder mais tarde esta oportunidade de passar por todos os elementos, todas as equipas, todos os projetos, todas as respostas realmente que estão hoje aqui e que são muitas, presentes e que combatem, previnem, apoiam vítimas, fazem justiça em relação às situações de tráfico de seres humanos, é realmente muito importante, e portanto eu aproveitava já para dar os parabéns à saúde em português, aos projetos de mercadoria humana, a todos os projetos, inclusivamente especificamente à mercadoria humana 4, que está agora em alta definição, e também a mercadoria humana norte, e dizer-vos que realmente é muito importante o vosso trabalho, e enche-nos a nós todos de muito orgulho. Estão todos convidados a participar, então, no nosso chat, vão deixando os vossos comentários e as vossas questões que queiram que nós depois coloquemos no final, um bocadinho mais para o final deste webinar, que hoje conta com as nossas comunicadoras científicas e colegas, a professora Mariana Gonçalves, da Universidade do Minho. Bom dia, bem-vinda, e a doutora Marina Henriques, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e que estão as duas connosco exatamente para responderem àquilo que são os objetivos deste webinar, e que forem realmente as questões que queiram colocar-lhes diretamente, e que teremos a oportunidade de ir colocando e ir falando, porque este webinar vai ser exatamente assim, um bocadinho mais em jeito de entrevista,
Vamos ver se a entrevistadora está à altura do desafio. São muitos os interessados realmente neste tema e os interesses que rondam este tema do tráfico de seres humanos, mas realmente esta questão da investigação que se faz sobre o fenómeno e a maneira como ela pode realmente ser útil para quem está no terreno, mas também o quanto o terreno é importante para quem está a investigar, e o encontro, arranjarmos aqui espaço de encontro para equipas que realmente têm forçosamente que estar em contacto e que têm que forçosamente se ajudar, não é? Construir sinergias para podermos acompanhar o fenómeno do tráfico de seres humanos, porque ele em si é um fenómeno constantemente em transformação e volátil, porque hoje está aqui, amanhã já não está, hoje temos uma prova, amanhã já não a temos, hoje localizamos uma vítima, amanhã já não tem esse estatuto. As políticas também vão mudando, temos que as acompanhar e elas têm que acompanhar o fenómeno. Estudar tudo isto realmente é muito importante, e termos este espaço de hoje de encontro entre a investigação e o terreno, espero que seja um contributo para aumentar as relações de cooperação entre estas duas faces desta moeda, que tem muitas outras. Isto é uma moeda com muitas outras ou muitas faces. Então, os objetivos para hoje, e só assim relembrando, seria divulgar estudos na área do tráfico de seres humanos e que permitem melhorar exatamente as práticas dos diferentes profissionais, isto é, traduzindo isto de questões que vão hoje aqui ser abordadas, sabermos o que é que se investiga nas universidades e nos centros de investigação sobre o tráfico de seres humanos, o que é que mais interessa aos investigadores, o que é possível dentro dos seus interesses investigar, o que já investigam e o que gostariam de investigar, como tem mudado a dinâmica da investigação sobre o tráfico, na medida em que o próprio fenómeno tem uma dinâmica também em constante mudança, como se estudam, desde as vítimas aos criminosos, passando pelas políticas públicas, claro, vamos falar disso hoje, e a eficácia das intervenções, que também é uma coisa que nós acho que também temos que falar aqui, porque de certeza absoluta que os investigadores andam à procura das melhores práticas, das práticas realmente mais eficazes, daquelas que podem servir inclusivamente, não é? De advocacy, de influenciarem as políticas públicas. Isso é realmente um assunto pelo qual também vamos hoje passar aqui com a ajuda das nossas convidadas, da professora Mariana Gonçalves e da doutora Marina Henriques. A atenção também aos profissionais envolvidos, desde o combate até à prevenção, realmente os contributos da investigação para a formação destes profissionais, e desafio os profissionais que temos presentes aqui no nosso webinar de hoje, exatamente a deixarem-nos no chat as áreas, por exemplo, de interesses e de formação que sentem, as necessidades que sentem realmente de formação, e que poderíamos ir buscar exatamente àquilo que nós sabemos resultante da investigação sobre o tráfico de seres humanos e sobre os seus atores, os seus agentes, os seus profissionais de combate e prevenção. O outro objetivo que tínhamos aqui, que temos para hoje, é realçar a importância da investigação para melhorar exatamente este combate e esta prevenção. É a devolução da informação, da investigação à comunidade e aos profissionais, ao terreno. Isto é, sabermos realmente para que serve a investigação sobre o tráfico de seres humanos, como se comunicam
não é? Os resultados dessa investigação, ou como seria desejável que eles chegassem, e novamente desafio o nosso público a dizer aí o que gostavam de saber e como gostavam de ter acesso aos estudos e às investigações nesta área, mas também permitam-me acrescentar um bocadinho este meu posicionamento também como professora e como profissional também ligado um bocadinho à avaliação de projetos nesta área. Falarmos aqui um bocadinho, e desafio as nossas convidadas também a falar-vos sobre isso, não só o que fazem os investigadores, que geralmente estão ligados a instituições de ensino superior, o que fazem no terreno, mas também o papel do terreno na própria formação daqueles que estão nas universidades, porque, ou seja, falarmos aqui um bocadinho não só da viagem dos investigadores ao terreno, mas também da viagem dos profissionais que estão no terreno até às universidades, às instituições de ensino superior, à formação académica dos estudantes. Eu falo pela minha experiência própria. Qualquer coisa que organize na faculdade em torno do tema do tráfico de seres humanos, o público é garantido. As pessoas interessam-se muito por este assunto, percebem que ele é um assunto extremamente importante, precisam de saber que é realmente um crime público, precisam de saber aquilo que não sabem e que não passa na comunicação social, e que é realmente um saber muito específico e que nós hoje vamos aqui falar. E tenho também uma curiosidade, que é realmente saber, do ponto de vista das nossas investigadoras, o quanto investigar nesta área também vos tem mudado e vos tem impactado, não só nas vossas vidas profissionais, mas também no vosso posicionamento cívico, de cidadania, porque também somos todos desafiados realmente a pensarmos um bocadinho nisto. Doutora Mariana Gonçalves, vou começar exatamente por si, agradecendo obviamente a presença das duas, mas vou começar por si no sentido de colocar uma questão que é exatamente sobre, tentando começar assim um bocadinho pelo princípio, quais são os contributos realmente científicos, da investigação científica para esta área do conhecimento, quais são as grandes áreas a que é que se tem dedicado, obviamente, e o que é que está neste momento disponível para que os nossos profissionais no terreno possam aceder à informação científica. Bom dia e muito bem-vinda. Muito bom dia a todas e a todos. Antes de mais, agradecer à professora Rosário por esta introdução, que nos permite já ter uma noção muito clara daquela que é a importância da investigação científica nesta área de tráfico de seres humanos e depois dos profissionais, todos os profissionais da sociedade civil também, como membros fundamentais para que nós consigamos fazer esta investigação. Agradecer à Saúde Portuguesa, aqui na pessoa da Ana Figueiredo, este convite, parabenizar o Professor David também para o debate esta questão e dar visibilidade à importância da investigação também no combate ao tráfico de seres humanos, tanto como a outras formas de vitimação criminal, e cumprimentar também a doutora Marina Henriques, com quem é um prazer partilhar aqui este espaço de reflexão sobre aquilo que tem sido o nosso percurso, não é? nesta área da investigação sobre o tráfico de seres humanos. Dar nota que aqui eu represento uma mini equipa na área do tráfico de seres humanos. Desde 2013 que nós investigamos questões relacionadas com este crime, aqui na Universidade do Minho, eu em conjunto com a professora Marlene Matos. Temos tido alguns alunos a fazer doutoramentos e mestrados nesta área, mas na prática nós as duas somos a equipa que está a trabalhar estes temas. Começamos por avaliar o segundo plano nacional, por avaliar políticas públicas. Era um terreno totalmente desconhecido para nós em 2013
e a partir daí não mais deixamos de investigar o tráfico de seres humanos, apesar de não conseguirmos financiamento para o fazer. E lanço logo esta dificuldade que nós temos. Em relação à questão que a professora Rosário me colocou, e dando assim um mote para quais são os contributos que a investigação científica traz para esta área, e ressalvo sempre, nós trabalhamos muito na área da vitimologia, de várias formas de vitimação criminal, portanto, aquilo que eu disser poderá ser transponível a outras formas de vitimação criminal. Mas, na prática, o que a investigação científica promove nestas áreas é aumentar o conhecimento, muitas vezes tentar desocultar fenómenos e dar visibilidade ao fenómeno que Portugal, infelizmente, ainda não tem a visibilidade merecida e que merece, por parte de todos nós, desde cidadãos enquanto comunidade e a academia e de todos os profissionais e stakeholders, não é? É uma responsabilidade de todos esta questão do combate ao tráfico de seres humanos. Portanto, a investigação científica tem aqui uma responsabilidade acrescida na visibilização destes fenómenos e na caracterização dos fenómenos de vitimação criminal, como é o tráfico de seres humanos. Depois, quanto aos contributos específicos, e que nós temos tentado dar a partir das nossas investigações, nós temos tentado descrever, por exemplo, os processos de vitimação e psicológicos associados ao tráfico de seres humanos e este impacto da vitimação, com maior dificuldade, pela dificuldade que temos no acesso às vítimas, como é natural e é expectável que assim seja ainda nesta fase. Temos tentado também desenvolver e adaptar alguns instrumentos que nos permitam conhecer melhor esta realidade, quer por parte das vítimas, quer por parte dos profissionais e das práticas dos profissionais e do impacto de tudo aquilo que é feito em termos profissionais, nomeadamente ao nível da sensibilização e ao nível da formação dos profissionais nesta área do tráfico de seres humanos. Começamos por ter um conjunto de estudos, ou realizar um conjunto de estudos com profissionais, vários profissionais que estão na primeira linha, nomeadamente profissionais da área da saúde, da área social, da área da justiça, sobre os conhecimentos e percepções sobre o tráfico de seres humanos, sobre quais são as suas representações sociais sobre a vítima e o traficante de tráfico de seres humanos, e porque nós precisávamos de começar a conhecer algo sobre o tráfico de seres humanos em Portugal. Nós consideramos que esta é uma área que ainda está a descoberto no nosso país. Estamos a dar os primeiros passos ao nível da investigação e ao nível do conhecimento sobre esta área. Portanto, começamos por aquilo que seria mais fácil, que é o acesso aos profissionais, para depois ir escalando para o acesso às vítimas e o acesso às práticas dos profissionais e às dinâmicas que existem dentro das instituições. Temos muitas outras questões que gostaríamos e que queremos, obviamente, desenvolver, mas nesta fase ainda não nos foi possível fazê-lo. Doutora Mariana, não posso deixar de salientar, e agora que encontrei finalmente aqui a sua nota curricular, e peço imensa desculpa, mas tinha assumido e não queria de maneira nenhuma não dizer como era digno fazê-lo, para além de, obviamente, ser professora na Escola de Psicologia da Universidade do Minho, e é investigadora do Centro de Investigação em Psicologia e no Laboratório de Vítimas, Ofensores e Sistema de Justiça. Disse-me agora uma questão que me causou algum espanto, que é como é que se realmente investiga um fenómeno destes sem fontes de financiamento. Quer dizer, isto leva-me logo a uma questão segunda, que é realmente que constrangimentos é que também um investigador, não é? Geralmente estamos habituados a ouvir falar dos constrangimentos no terreno, não é? Mas, e quem está no terreno, não conhecendo as instituições de investigação, pode pensar que as condições estão todas reunidas realmente para investigar, inclusivamente as condições financeiras. Mas eu gostava, então, o que é que a move? O que é que move uma equipa que tem um laboratório nesta área, que das vítimas ao sistema
de justiça, passando inclusivamente pelos ofensores, o que é que leva uma equipa destas realmente a manter-se a investigar um projeto e como é que um fenómeno deste e como é que ultrapassa estes constrangimentos? Quais são os vossos pontos fortes? Bem, em princípio, nós estamos integrados num laboratório mais vasto e nós somos membros afetos aqui do Centro de Investigação, portanto, vamos fazendo esta investigação, juntamente com muitas outras, algumas delas financiadas, portanto, vamos alocando recursos humanos na medida que nos é possível. Obviamente que isto, claro, que depois não nos permite ter, não é, um conjunto de projetos mais dinâmicos, mais concertados e com uma continuidade tão necessária quanto nós gostaríamos. Contudo, em 2013, quando nós começamos a fazer esta avaliação do Fundo Plano Nacional e juntamente com outro estudo para avaliar a tramitação criminal do tráfico de seres humanos, tentar perceber porque é que nós temos, não é, uma taxa de condenação tão reduzida, tendo em conta o número de processos que chegam aos tribunais, nós descobrimos efetivamente aqui, não é, um crime, acabou por ser também para nós, aprofundar este tema, aprofundar este conhecimento, um desafio muito grande. E porque a investigação científica não faz sentido se não verter depois em termos daquilo que são as políticas públicas, e se não informar estas políticas, e se o conhecimento dos fenómenos ficar dentro de portas, para nós não faz muito sentido. Portanto, o que nos move é exatamente isto, é conhecer os fenómenos e poder contribuir para uma melhoria ao nível das práticas dos profissionais e das políticas públicas neste domínio. Efetivamente, nós temos tido alguns alunos de doutoramento e de mestrado que vão contribuir para estes nossos estudos no âmbito dos seus percursos académicos, e é desta forma que nós temos conseguido manter esta linha de investigação na área do tráfico de seres humanos. Ou seja, nós neste momento temos um projeto que está em curso há alguns meses, que é financiado pela Comissão para a Cidadania e Igualdade, e além deste, o único que tivemos financiado foi este primeiro em 2013. Portanto, neste interregno de tempo, tudo aquilo que temos feito é juntamente com com a formação dos nossos profissionais a nível de mestrado e a nível de doutoramento, e é uma linha de investigação que nós vamos à qual nós vamos obrigatoriamente dar continuidade, porque consideramos que é fundamental fazê-lo. Significa que, por exemplo, as pessoas que realizam realmente os seus estudos também de mestrado e doutoramento nestas áreas são pessoas que estão no terreno, são pessoas que são só investigadoras? O que é que vos chega então do terreno, não só como objeto de estudo, mas também claro, como recurso humano, para empoderar esta área de conhecimento do tráfico? Nós, os alunos de mestrado, são alunos que estão a terminar, não é, o seu percurso académico, portanto são investigadores, faz parte do percurso académico fazer as teses de mestrado e acabam por dar continuidade. Os alunos de doutoramento, nós tivemos já duas alunas de doutoramento não financiadas, não foram financiadas pela FCT, ou seja, estavam a trabalhar, ou tinham algum contacto com o tema, sim, vieram estudar esta temática porque de alguma forma lhes faria sentido, tendo em conta também a sua atividade profissional. Depois, em termos daquilo a ligação, nós temos alguma ligação com algumas instituições, a Saúde em Português, por exemplo, tem sido um parceiro fundamental, inclusivamente para a realização de uma destas teses de doutoramento, entre outros. Portanto, por exemplo, o acesso às vítimas, eles temos sido facilitado muito através da Saúde em Português, o que é muito benéfico para nós, mas o que nos deixa também depois aqui alguma margem para o não conhecimento, não é, do perfil das vítimas no seu todo, tem um perfil de vítimas muito específico, aqui no caso da Saúde em Português. Portanto, ainda está descoberto todo, não é, tudo aquilo que é o conhecimento sobre o perfil de vítimas, de outras formas de exploração, temos sobretudo tido acesso a vítimas de sexo masculino também. Portanto, e este é um dos constrangimentos que nós temos encontrado, que depois o que nós sentimos é que há alguma resistência por parte de uma parte significativa das entidades à investigação científica. O que nós conseguimos perceber, porque a investigação científica acaba por alterar dinâmicas da instituição, pelo menos em alguns períodos, mas efetivamente neste momento é difícil, apesar de estarmos a sentir uma evolução nesse sentido, uma maior abertura
a academia, dentro das instituições que trabalham estas áreas, ainda sentimos alguma resistência. Portanto, estes são os dois principais constrangimentos que a ausência de financiamentos, de linhas de financiamento nesta área, por exemplo, e depois esta resistência, que é perceptível de alguma forma. Nós estamos a iniciar um percurso nesta área do tráfico de seres humanos, não é? E depois, efetivamente, eventualmente, aquilo que nós fazemos não nos chega de uma forma tão prática e tão rápida como seria de esperar, e não haver, se calhar, este retorno poderá também ter aqui um papel importante depois nesta dificuldade de perceber quais são os benefícios das instituições e dos profissionais nesta contribuição ou nesta parceria que possam fazer com as academias para estes estudos. Uma questão muito prática, que é, antes de passar à doutora Marina, é uma questão muito prática, que é, por exemplo, não só no âmbito dos projetos que têm desenvolvido, inclusive lá está, associados a teses de mestrado e doutoramento, esta investigação que tem realizado tem feito parte, por exemplo, da formação das equipas, ou seja, até que ponto é que realmente as equipas que estão no terreno usufruem, em termos da sua formação continuada, da sua formação permanente, do saber científico que nós temos, quer sobre o fenómeno, quer sobre as características das vítimas, quer sobre as melhores práticas no apoio e no combate também ao tráfico. Já vamos falar disso um bocadinho mais, em relação aos profissionais envolvidos nisso, mas, por exemplo, em termos práticos, as universidades vão ao terreno fazer formação, melhorar a capacitação dos profissionais? Assim, pontualmente somos convidados para fazer parte destas dinâmicas, destas formações e destes webinars, para também fazer este nosso papel. Nós temos tido, por exemplo, com a Saúde em Português, nós temos tido esta parceria estreita, por exemplo, ao nível do desenvolvimento de instrumentos que permitam fazer a avaliação do impacto daquilo que é, por exemplo, daquilo que são as atividades da mercadoria humana nossa. Isto permite-nos também depois ir aqui agilizando e melhorando as práticas no sentido de como é que a informação está a chegar e o impacto que esta informação depois tem em quem recebe a formação. Por outro lado, desde 2013, e os profissionais que saem da Universidade do Minho, quer da área da psicologia, quer da área da criminologia, têm, ao longo do seu percurso académico, formação nesta área. Ou seja, nós incluímos aulas na área da vitimologia sobre tráfico de seres humanos. Ou seja, tudo aquilo que tem sido a nossa investigação depois tem vertido para a formação, ainda que pontual, e eu acredito que não passa a informação, ou seja, nós temos vários artigos publicados, temos vários trabalhos publicados, mas depois nos estarão provavelmente de fácil acesso às instituições. De qualquer forma, nós temos uma prática de partilha dessa informação sempre que sai, por exemplo, com um artigo. Nós acabamos por disseminar sempre a informação nos trabalhos científicos que vamos desenvolvendo. Depois também quando há determinadas instituições, por exemplo, que nos pedem para que nós devolvamos os resultados, e esse é um direito das instituições que trabalham connosco e que colaboram connosco nestas questões da investigação. Portanto, nós devolvemos os resultados aos participantes quando eles nos são solicitados, obviamente. Claro que eu acredito que possa haver aqui depois, se calhar, uma forma mais ágil de nós fazermos com que esses resultados cheguem a todos os profissionais e que tenham uma aplicabilidade prática melhor. Mas para isso nós precisamos de mais recursos, mais financiamentos e que todas estas dinâmicas possam ser mais agilizadas de uma forma mais célere e mais concertada entre as instituições e a academia. Muito bem, muito obrigada. Já voltamos à nossa conversa Claro. para questões um pouquinho mais específicas relacionadas com as metodologias que utilizam na vossa investigação e sobre a maneira como fazem realmente o contacto com o vosso objeto de estudo no terreno. Eram duas questões que eu gostava ainda de conversar consigo hoje, mas vou passar a palavra agora, entretanto, à doutora Marina, porque a doutora Marina já encontrei aqui também
um bocadinho da sua nota biográfica sobre aquilo que tem vindo a desenvolver e investigar nesta área. Disse no início que era investigadora também do Observatório Permanente da Justiça, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e neste momento está a levar a cabo os seus estudos de doutoramento em Direito, Justiça e Cidadania do século XXI, que é um programa de doutoramento das Faculdades de Economia e Direito da Universidade de Coimbra, e é exatamente uma pessoa que investiga neste momento, não é? No âmbito do tráfico de seres humanos, e que estuda exatamente no âmbito da sociologia, das constituições e do transconstitucionalismo. Em que é que se liga realmente esta preocupação com a justiça e a sua operacionalização, não é? As questões também de direito e de cidadania, e o que move realmente um investigador a interessar-se pelo fenómeno do tráfico de seres humanos, e as áreas realmente que percebe que têm que ser conhecidas, e conhecidas não só pelos investigadores, aproveitando o caminho da conversa com a doutora Mariana, conhecidas não só pelos investigadores, mas realmente conhecidas por aqueles que também trabalham no terreno. Bom dia, doutora Mariana, seja bem-vinda aqui a este webinar. Já temos perguntas no chat. Bom dia a todas e a todos. Queria, antes de mais, agradecer o convite da Saúde em Português e do projeto Mercadoria Humana, em nome do Observatório Permanente da Justiça, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Este convite chegou-nos através da doutora Ana Figueiredo, a quem agradeço muito a oportunidade de aprender convosco hoje e de trocar aqui algumas ideias. Agradeço também a simpática introdução por parte da professora Maria do Rosário Pinheiro e também a possibilidade de conversar e aprender com a doutora Mariana Gonçalves. Bom, efetivamente, na apresentação que a doutora Maria do Rosário fez, entram, enfim, se quisermos, duas áreas em que eu tenho mais trabalhado. Portanto, eu interessei-me numa fase mais anterior, interessei-me pelas áreas da sociologia do direito do trabalho, que se relaciona naturalmente também com questões de tráfico, sobretudo tráfico de seres humanos para exploração laboral, e portanto estou a concluir, ou melhor, concluí a minha tese de doutoramento nessa área da sociologia do direito do trabalho, que trata um pouco de questões transnacionais e então das questões do transconstitucionalismo, isto é, do diálogo, se quisermos, entre constituições do trabalho que circulam a nível mundial. Mais especificamente na área do tráfico, portanto, o envolvimento do Observatório da Justiça, do Observatório Permanente da Justiça, do SES, em estudos que versam as temáticas do tráfico de seres humanos, teve início com um grande projeto financiado pela SIG, a partir de 2006, cujos resultados foram posteriormente publicados em livro em 2008. E, portanto, este projeto tratou do tráfico de mulheres em Portugal para fins de exploração sexual. Tivemos depois também um projeto de avaliação do plano de luta contra o tráfico de seres humanos. Um terceiro projeto muito interessante do nosso ponto de vista, um projeto europeu com financiamento da Direção-Geral de Justiça da Comissão Europeia, que tratava também da questão do tráfico de seres humanos na União Europeia e que tinha, portanto, que se desenvolveu em 6 países, para além de Portugal, Espanha, Bélgica, Itália, Polónia e Roménia. Foi um projeto que se concluiu em 2014 com resultados muito significativos.
e tivemos mais ou menos em simultâneo, em termos cronológicos, um projeto em que incidiu, um projeto nacional, neste caso, que incidiu especificamente sobre o tráfico de seres humanos para exploração laboral. Portanto, isto para situar aqui um bocadinho o percurso dos estudos do Observatório nas temáticas do tráfico de seres humanos. Portanto, não temos neste momento nenhum projeto que incida especificamente sobre estas realidades. O que temos é temos um projeto em curso que é financiado pela Agência Europeia dos Direitos Fundamentais, portanto a FRA, que aborda várias áreas de mobilização de direitos fundamentais, portanto, designadamente de grupos sujeitos a maiores vulnerabilidades, e, portanto, esta temática entra em alguns dos nossos trabalhos, sobretudo relacionado com os fluxos, com as rotas, com os direitos que estão em causa, enfim, com diversas dimensões. Depois temos naturalmente temos muitos projetos em curso, felizmente, mas efetivamente temos também um projeto neste momento em curso financiado pelos EA Grant, executado pela SIC, sobre violência doméstica, sobre trabalho com agressores. Portanto, isto para dar um bocadinho, para começo de conversa, o retrato de algumas das áreas que o Observatório da Justiça vem trabalhando para além então do tráfico de seres humanos. Os nossos estudos têm um enfoque nas políticas públicas e, portanto, na nossa perspectiva, indo um bocadinho ao encontro aqui de alguns desafios que nos foram lançados pela professora Maria do Rosário e como a doutora Mariana Gonçalves teve já a oportunidade de ir também aflorando, efetivamente, na nossa perspectiva, a avaliação e a proposição de políticas públicas é fundamental que seja assente em estudos académicos fundamentados e aprofundados, o que nos leva à tal questão da procura de financiamentos. De acordo com a nossa experiência, os financiamentos mais específicos, mais dirigidos, continuam a ser, não sei se a doutora Mariana Gonçalves está de acordo, enfim, vai aparecendo um ou outro financiamento no âmbito nacional, mas continuam a ser os que vêm da Comissão Europeia, portanto, felizmente o tráfico de seres humanos é uma temática que está na agenda europeia e, portanto, continuam a existir alguns financiamentos. Estes financiamentos são vários deles, para além de investigação académica, privilegiam ações concretas e estas ações são de intervenção junto de atores, quer da sociedade civil, mas muito também do sistema judicial. E, de facto, o trabalho do Observatório de Justiça tem-se aproximado mais, no âmbito, sobretudo, destes projetos que eu vos dei conta do tráfico, tem-se aproximado mais do trabalho desenvolvido em termos de resposta do sistema judicial e, portanto, dos atores com quem mais nos articulamos, isto depois já em termos de trabalho de campo, como conversávamos mais no início. Portanto, são os atores judiciais, sobretudo magistrados do Ministério Público, magistrados sociais, mas também polícias. Portanto, interessa-nos, efetivamente, sem me querer repetir, a resposta do sistema judicial, mas também muito beneficiando do cruzamento, do diálogo, com as organizações da sociedade civil que intervêm nestas temáticas e, em alguns casos, das próprias vítimas. Portanto, é possível, enfim, estabelecer aqui alguma triangulação no sentido de diálogo com estes diferentes atores que nos dão um conhecimento o mais aprofundado possível.
Dar só uma nota que devia ter dado anteriormente, relativamente à interdisciplinaridade dos nossos estudos, portanto, eles têm sempre cruzado as áreas do direito, sobretudo direito, sociologia e psicologia, quer dizer, sem este diálogo interdisciplinar fica difícil estudar realidades tão complexas como a do tráfico, não é? E entendemos que é de grande benefício para os estudos. E depois, provavelmente, essa questão vai ficar deixada mais para a frente, mas enfim, aqui algum cruzamento entre metodologias quantitativas e qualitativas é que lá chegaremos, certamente. Deixe-me só, também daquilo que acabou de dizer, deixe-me só fazer-lhe uma questão que parece que vai ao encontro até de uma outra questão que nos foi colocada aqui no chat. Como é que são estes movimentos? Tínhamos aqui no chat há pouco uma pessoa a perguntar-nos como é que alguém que faz investigação depois pode ir para o terreno, ou seja, até que ponto é que a investigação que se faz ou no âmbito do mestrado, ou de uma pós-graduação, ou de um doutoramento, é valorizada no terreno para se conseguir trabalhar, para se conseguir trabalho nas respostas sociais para o tráfico de seres humanos ou para as profissões, lá está, neste caso também, na área da justiça, por exemplo, até que ponto é que a formação que se faz facilita o acesso ao mercado de trabalho. Esta foi uma questão que nos foi colocada aqui no chat, que é como é que eu, que já investiguei sobre tráfico de seres humanos, posso agora encontrar oportunidades de trabalho no mercado. Não sei se alguma de vós tem realmente a resposta para esta questão, mas compreendo que seja uma preocupação das pessoas, ok, a investigação científica serve não só para informar, lá está, as políticas públicas, aqueles que já estão no terreno, mas também se poderá servir realmente para as pessoas terem outras oportunidades de trabalho, nomeadamente quem já investigou nesta área e que tem os seus interesses, provavelmente terá também interesses relacionados com a prática. Mas também saber um bocadinho também deste movimento, que é quem é que chega, por exemplo, uma vez que integra um centro de investigação, quem é que se interessa realmente por estudar estas políticas, estas questões de justiça, estes públicos estratégicos que são os magistrados relacionados com este fenómeno, que movimentos de leva e trás é que tem visto e em que tem participado realmente, como é que se faz esta ligação entre o mundo da investigação e o mundo do terreno. As pessoas querem muito ouvir falar sobre se as suas práticas no terreno funcionam, se não funcionam, se são valorizadas, se não são, e a valorização da investigação no terreno, como é que ela acontece? Qual é a sua percepção? Bom, começando por esta segunda questão, que é muito interessante e que tenho grande gosto em respondê-la. Essa é a maior riqueza do nosso trabalho, na minha perspectiva. É esta interligação, é este conhecimento que nos é dado a partir do terreno, sobretudo quando estamos em situação de cooperação, se quiserem, ou de discussão, e esta discussão a discussão é tanto mais interessante quanto mais for interdisciplinar e quanto envolver diferentes atores. Portanto, efetivamente, o nosso trabalho, para além, desde logo, da avaliação dos quadros legais e da sua adequação às realidades, enfim, das dinâmicas de investigação criminal que nestas áreas levantam aqui algumas dificuldades e desafios e também de cooperação, e cooperação não é só cooperação judicial entre entidades de diversos países, é também esta cooperação entre a academia, as organizações da sociedade civil, que são muitas vezes
quem conhece melhor a realidade do terreno, e depois os atores judiciais, que são de facto um dos target grupos mais essenciais do nosso trabalho. E, portanto, para mim, o principal, não só na área do tráfico, mas noutras áreas também, noutras áreas de estudo, a grande riqueza do nosso trabalho está justamente nesta aproximação ao terreno, que nos permite este diálogo e este conhecimento que nos é trazido pelos vários atores, e portanto é aqui que nós beneficiamos muito, e é aqui também que o nosso trabalho tem pode ter um impacto significativo, porque nós assistimos, por exemplo, no nosso projeto europeu sobre o tráfico de seres humanos, assistimos em alguns países, sobretudo na Polónia, sobretudo na Polónia, também na Roménia, mas sobretudo na Polónia, assistimos a situações em que era difícil para as equipas do projeto de investigação juntar na mesma discussão diferentes atores. E este foi sempre um ponto em que nós insistimos não fazer cedências, portanto é de enorme mais-valia sentar à mesma mesa para conversar, para discutir, para trocar experiências, para cada um partilhar aquelas que entendem serem as melhores práticas da sua ação. Portanto, esta é uma parte cujo impacto, de facto, pode ser muito, muito significativo na nossa perspectiva. E, portanto, enfim, beneficiamos nós que estamos a estudar o fenómeno e que temos um conhecimento que resulta também desse diálogo, não é? Porque muitas vezes os atores e as entidades em confronto é isso mesmo, confrontam-se com questões que não lhe surgiriam no seu trabalho, algumas vezes, que é um trabalho de gabinete, fechado, e portanto é nesse conhecimento intercruzado com quem conhece melhor o terreno que tem conhecimento dele, e portanto estamos sempre nesta dicotomia entre investigação, mas simultaneamente disseminação e sensibilização. Está-me a querer dizer que um dos ganhos que quem está no terreno pode ter ao participar e colaborar em projetos de investigação é exatamente refletir sobre as suas práticas, que é também claro. que é uma coisa essencial para elas evoluírem, e que o dia-a-dia, muitas vezes, dos profissionais que têm que dar resposta à solução de problemas, não permite parar para pensar, parar para refletir, claro. Parar para avaliar, não é? Então, e aos investigadores, esse conhecimento todo vai enriquecer o diagnóstico. E lá está, as políticas públicas serão tanto mais transformadoras no sentido em que se pretende, quanto mais informadas forem sobre todas essas dificuldades, esses bloqueios, mas também boas práticas e boas experiências que muitas vezes nem têm o destaque, nem o conhecimento que seria desejável. Uma das perguntas que nos colocaram aqui da Guiné-Bissau no chat foi exatamente esta: como é que um projeto, como é que alguém que trabalha no terreno real pode ter acesso a uma equipa de investigadores? Como é que alguém que que trabalha seja num tempo num equipamento de acolhimento de vítimas, ou alguém que trabalha, estou a imaginar, num projeto em contexto comunitário, por exemplo, no sentido de prevenir o fenómeno, associado até a outros. Obviamente a gente sabe que no terreno as respostas às vezes estão implicadas em vários assuntos, mas como é que alguém que está realmente no terreno pode estabelecer contacto com uma equipa de investigação de maneira que os investigadores se interessem pelo seu trabalho? Porque me parece que, e daqui da análise do chat, estava aqui a pensar exatamente, as pessoas querem muito ouvir falar, as pessoas gostariam imenso de ouvir falar sobre respostas no terreno que estivessem a ser alvo da investigação, do olhar dos investigadores. Como é que os investigadores olham e se interessam
Mas a questão também pode ser ao contrário, que é exatamente o que é que eu, como ator, como profissional nesta área, posso fazer para encontrar uma equipa de investigadores. Se calhar a Saúde em Português podia nos responder sobre isso, mas eu vou colocar à doutora Marina exatamente e à doutora Mariana esta questão, até para vos ouvir às duas sobre isto. São vocês sempre que procuram o terreno ou é o terreno que vos procura a vós? Doutora Marina, vou continuar. Sim, força. Na verdade, temos ambas as situações. Temos sobretudo a situação em que nós procuramos o terreno, portanto, nos trabalhos que desenvolvemos, identificamos um conjunto de entidades públicas e da sociedade civil que trabalham com essa realidade e a partir daí estabelecemos o diálogo. Acontece também sermos procurados por algumas entidades, o que é sempre, quer dizer, é um excelente sinal. Por um lado, quer dizer que conhecem o nosso trabalho e que nos procuram, por outro lado, revela um interesse e uma mobilização das pessoas, da sociedade civil em geral, que é muito gratificante para quem trabalha nestas áreas. Doutora Mariana, eu faço parte de uma... Estava aqui a olhar para a Liz, que está a escrever no chat, dizendo que está no Ruanda. Sim. Eu estou no Ruanda numa resposta social na área do tráfico de seres humanos e tenho uma boa prática, por exemplo, na prevenção do tráfico junto de mulheres, junto de crianças ou de outros grupos vulneráveis. O que é que eu posso dizer a um investigador que imagino esteja sentado numa secretária, a olhar para o seu ecrã, que o liga ao mundo da investigação, lendo artigos, escrevendo, programando e apoiando a planificação da investigação. Estou, obviamente, a caricaturar o nosso trabalho, mas o que é que eu posso dizer, o que é que eu posso fazer? E como é que ele me pode ajudar realmente a validar as minhas práticas ou até a estabelecer contactos, sinergias? Há pouco falávamos de sentar as pessoas à mesa, refletir, sentar à mesa, refletir e se calhar conhecer também parceiros, porque quando a gente investiga, não é? Geralmente não fazemos só estudo de caso e, portanto, a ideia de também causar encontro entre parceiros e entre entidades que fazem todas o mesmo trabalho, possa ser também algo de interesse para os investigadores. Quer-me falar um bocadinho sobre isso? Claro que sim. Obrigada pela questão. Efetivamente, e também um bocadinho respondendo à questão que a doutora Marina já respondeu, nós também temos tido ultimamente as entidades da sociedade civil a procurar-nos para colaborar, sobretudo no âmbito das avaliações externas, dos projetos financiados, das práticas que vão colocando. Portanto, já existe também este movimento. Nós temos sido bastante focados, inclusive na área do tráfico de seres humanos, não só da saúde em português, mas de outras instituições que estão no terreno. Portanto, também já existe este movimento, o que de alguma forma nos dá também nota de que a abertura à academia nas práticas profissionais já se faz de uma outra forma. Depois, efetivamente, com a pandemia, nós tivemos que nos cingir um bocadinho aos nossos ecrãs e às nossas secretárias, mas nós investigadores somos também trabalhadores de terreno, não é? Faz investigação indo para o terreno e conhecendo a realidade, partilhando estas experiências com as entidades da sociedade civil. Foi na semana passada, Ana, que nós tivemos um dia inteiro 2 investigadoras a fazer entrevistas a vítimas de tráfico de seres humanos no terreno, com contacto direto. E claro que só assim é que nós podemos conhecer estes fenómenos e conseguir, não é, produzir o conhecimento que depois nos permitam melhores práticas, intervenções mais adaptadas às necessidades, às características destas pessoas que estão acolhidas ou que estão em acompanhamento, conhecer as práticas profissionais. Sim, nós também avaliamos práticas profissionais. Também nos interessa perceber como é que os utilizadores do serviço avaliam o serviço que lhes é prestado. Porque assim é que nós conseguimos avançar e desenvolver melhores práticas. Mas de uma forma benigna, não no sentido de avaliar aquelas equipas ou as instituições de uma forma que nós não queremos, queremos fazê-lo de forma benigna,
para que tenhamos todos, não é, melhores práticas mais empiricamente fundamentadas. E nós, em Portugal, temos uma ausência, não é, gritante de modelos de intervenção e de programas de intervenção empiricamente validados para vítimas de tráfico de seres humanos. Nós, enquanto instituição, enquanto centro de investigação, estamos sempre abertos à comunidade e à sociedade civil. Todos os nossos contactos estão sempre em permanência nos nossos sites. Portanto, todas as instituições que queiram entrar em contacto connosco para partilhar experiências, para tentar desenvolver aqui, exatamente, para desenvolver aqui algum tipo de trabalho em conjunto, nós estamos sempre abertos a estas iniciativas. Portanto, este diálogo permanente entre as várias instituições do terreno da sociedade civil, eu acho que era fundamental nesta área de tráfico. Depois cada um acaba por trabalhar muito, não é, dentro da sua zona, mas mesmo esta partilha entre instituições é muito importante. E com a academia também, ou seja, este debate é fundamental para que nós consigamos ir mais além também naquilo que estamos a fazer e para que possamos dar aqui, não é, algum contributo importante naquilo que é a prática profissional nesta área. Parece-me que também é outro ponto, fazendo aqui um ponto de situação, também é um ponto-chave aqui da nossa conversa e que vai ao encontro dos objetivos para hoje, é exatamente falarmos desta abertura não só do terreno ao investigador, e gostava imenso que falássemos um bocadinho sobre as questões da ética da investigação no terreno, porque eu acho que uma das coisas que pode explicar a resistência que por vezes aconteça, quer do ponto de vista dos profissionais, quer até do ponto de vista dos envolvidos no fenómeno do tráfico, sejam vítimas, sejam transgressores, sejam decisores, magistrados, por exemplo, em torno da resolução dos processos, crime, não é? Uma das coisas que pode amedrontar e encasular as pessoas é realmente o medo de que a investigação venha estragar alguma coisa, venha complicar um processo que já é por si complicado, venha pôr-me em causa como ator no terreno, não é? Então falarmos também dos cuidados éticos, procedimentais que todos estes projetos e todas as investigações têm, no sentido de assegurarem todos os direitos das pessoas e de o fazerem no sentido de contribuírem para a melhoria e nunca para, não é? para a destruição ou para o pôr em causa daquilo que por si só já é devidamente supervisionado, tutelado, não é? Porque as respostas no âmbito do tráfico são devidamente tuteladas e, portanto, elas próprias têm os seus mecanismos de supervisão internos, aos quais podem acrescentar-se estes mecanismos de avaliação, de reflexão, de informação que vêm das investigações nas universidades e nos centros de investigação, no ensino superior de uma maneira geral. Para falarmos um bocadinho sobre esta questão da ética, eu gostava muito de vos ouvir, porque realmente está claro que no chat nós temos profissionais, atores que querem que as universidades se interessem pelas suas práticas, ok? E, portanto, também para eles aqui deixámos uma resposta de abertura da academia, no sentido de contactem a academia, contactem as universidades, os centros de investigação, os observatórios, os laboratórios, como é o caso do laboratório que temos hoje aqui e do qual a doutora Mariana faz parte, o laboratório Vítimas, Ofensores e Sistema de Justiça da Universidade do Minho, do Centro de Investigação em Psicologia, que esta nota talvez até pedia para alguém da saúde em português escrever no chat este dado, porque é realmente facilitador de contacto e nós estamos aqui também para isto hoje, mas e também da parte do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, o programa Direito, Justiça e Cidadania do século XXI e o Observatório Permanente da Justiça
deste Centro de Estudos Sociais. E, portanto, também a abertura dos centros, e de todos, hoje temos aqui estes dois, mas de outros que existem noutras universidades, noutros centros de investigação, espalhados pelo país, e que podem realmente servir para os projetos, as respostas se aproximarem e usufruírem da investigação, não só das suas ações, mas também do conhecimento, e, por exemplo, aumentarem a capacitação das suas equipas, que é uma coisa que também eu gostava que falássemos aqui hoje, era sobre as necessidades que sentem que as equipas no terreno têm de capacitação e de como é que acham que o conhecimento científico poderia e deveria contribuir para a capacitação dessas equipas. Mas então vamos primeiramente às questões éticas, para desbloquearmos aqui resistências que possam existir no terreno relativamente à presença dos investigadores ou junto das vítimas, nas entrevistas, que ainda há bocadinho falou, ou dos transgressores. Estou a imaginar, porque eu penso que ainda é uma área em que nós precisamos muito de evoluir, não só no conhecimento da vítima, mas também do transgressor. Eu estava aqui a pensar, eu tenho sempre este pensamento, quando faço ações de informação e prevenção do tráfico de seres humanos nas universidades, quase sempre a nossa preocupação é falarmos aos estudantes universitários no sentido de evitar que eles venham a ser vítimas do fenómeno, como devemos fazer universalmente, para qualquer pessoa, não é? Porque qualquer ser humano tem a sua pequenina vulnerabilidade a este fenómeno, embora possa não a conhecer. Temos a grande preocupação de falar aos estudantes universitários como futuros profissionais que vão estar no terreno ou na investigação, não é? Raramente falamos aos estudantes universitários como potenciais criminosos. E nós sabemos realmente que a possibilidade, não é, de isso acontecer, das pessoas de alguma forma se envolverem em alguma das operações relacionadas com o tráfico, na sua própria definição, não é? Desde a angariação, ao transporte, ao acolhimento, e à exploração, pode existir também em qualquer ser humano, e, portanto, também nesse sentido, os criminosos podem fazer os seus trajetos e passar pelas universidades, e nós temos que acabar com este tabu de não falarmos e não fazermos formação para prevenir realmente a criminalidade, e quase sempre fazemos só para prevenir a vitimização e para melhorar as respostas dos profissionais. Também gostava de vos ouvir nesta área. Então, 3 assuntos para falarmos. Ética, ok? E vamos começar por aí. Ética. Quais são os vossos cuidados? O que é que vocês asseguram? Qual é a vossa experiência nesta área? O que é necessário realmente assegurar às equipas para elas nos deixarem também entrar no seu trabalho do dia a dia? Força, doutora Mariana. Vou-lhe dar a palavra, porque estava com ela. Muito obrigada. Em relação aos princípios éticos, obviamente têm que ser assegurados em todas as investigações que fazemos, quando estamos a trabalhar, sobretudo quando estamos a falar de vítimas que são especialmente vulneráveis e muito diversificadas, estamos a falar num conjunto de vítimas de perfis muito diferenciados. Há um conjunto, não é, de questões éticas que têm obrigatoriamente de ser asseguradas. E se nós exigimos aos profissionais que se especializem, que tenham formação específica nesta área, para que possam trabalhar nesta área, também os investigadores, não é, devem ser formados e treinados e ter um conjunto de competências que lhes permitam depois trabalhar e lidar com estas pessoas. Olhando para o fenómeno do tráfico de seres humanos, para a multiculturalidade que ele nos exige em termos de conhecimento, acho que é fundamental que todos os profissionais que vão para o terreno consigam perceber, não é? E consigam ter este conhecimento e esta sensibilidade cultural que lhes permita depois estar com uma pessoa de contextos culturais muito diferenciados e que possa entender as suas necessidades e até, não é, a sua capacidade e vontade de partilhar connosco esta sua história. Depois são vítimas que têm um historial, não é, de trauma
habitualmente, não é? Prolongado e continuado. Portanto, estes conhecimentos na área do trauma também são fundamentais para os investigadores que se lançam no terreno e que querem conhecer um bocadinho aquilo que são as histórias, os perfis de vitimação, as dinâmicas de vitimação e o impacto desta vitimação. Assim, não vale tudo na investigação, como é óbvio, não é? Quando nós estamos a entrevistar uma vítima, que nós vemos claramente que não tem ou a capacidade ou que não está disponível para partilhar a sua história, nós não avançamos com este tipo de questões, não é? Ou seja, os cuidados éticos estão relacionados com o anonimato, com a informação que nós prestamos sempre, com a recolha do consentimento informado, com termos a percepção clara e exata de que a pessoa que está à nossa frente percebeu aquilo que nós estamos a pedir. Quando houver algum desconforto, por exemplo, nós não darmos continuidade a esta recolha. Isto são processos fundamentais quando nós estamos a lidar, por exemplo, com uma vítima de tráfico de seres humanos. Garantir que a sua história, por exemplo, nunca vai ser partilhada de uma forma individualizada, ou seja, que os resultados nunca identificarão qualquer tipo de pessoa. E nem os profissionais, nem as instituições normalmente são identificados em qualquer tipo de investigação que nós façamos. Quando eu dizia há bocado que a investigação deve ter este caráter benigno, é de fazer diagnósticos de necessidades, quando estamos a falar de práticas profissionais, e depois de dar recomendações para que estas necessidades sejam depois, não é, respondidas, colmatadas. E nós temos exemplos vários das nossas investigações que temos feito neste sentido. E as questões éticas, claro que as entrevistas às vítimas são cada uma muito diferenciada, e há vítimas que até partilham de uma forma espontânea, gostam de partilhar, e é um momento para eles benéfico fazê-lo, e há outras para quem não é, e nós não existimos nessa partilha, por exemplo. Quando vamos para o terreno, todos os nossos projetos foram autorizados e foram aprovados por uma comissão de ética independente. Ou seja, há todo um conjunto de questões éticas e de formação dos profissionais que vão para o terreno que devem ser asseguradas e que são asseguradas quando nós vamos para o terreno fazer estas recolhas. Doutora Marina. Doutora Maria do Rosário, permita-me só deixar uma pequena nota, porque temos alguém a participar da Guiné-Bissau, não é? E já agora eu deixava quase a título de curiosidade, enfim, é um projeto que nos orgulha muito. Nós desenvolvemos um projeto, enfim, em sentido amplo sobre o Estado de Direito nos PALOP e em Timor-Leste, e este projeto, como não poderia deixar de ser, é também implementado na Guiné-Bissau em parceria com a Universidade Amílcar Cabral, e portanto gostaria muito de deixar esta nota de aproximação. Os colegas da saúde em português fizeram o favor de de disponibilizar o link do site do Observatório Permanente de Justiça, onde estão os nossos contactos, informação sobre os projetos que temos em curso, as publicações, etc. E, portanto, dar esta nota de abertura e de grande interesse em receber todos os contributos que nos queiram enviar, perguntas, etc. Portanto, para deixar esta nota. Relativamente ao que pergunta concretamente sobre estas questões éticas e de vias, digamos assim, para facilitar o acesso ao campo. Como disse, nós, no caso do tráfico de seres humanos, temos menos experiências, com vítimas, portanto, e mais como dizia, com atores judiciais, embora aquele projeto inicial do tráfico para exploração sexual, no qual eu não estive, tenha também realizado o trabalho de campo e entrevistas com vítimas. Mas, enfim, se calhar esta vertente do acesso ao judicial e aos atores judiciais é também importante porque ela costuma ser desafiadora para as equipas. E nós em Portugal não nos apercebemos tanto disso, mas quando estamos envolvidos em projetos europeus, seja nesta ou noutras áreas, é sempre uma dificuldade de acesso ao campo, justamente porque há alguma resistência e porque, enfim, os atores judiciais
por questões até, se quiserem, de independência, de sigilo, etc., podem ter alguma resistência em receber investigadores e em dar a conhecer o seu trabalho. Nós no Observatório temos sempre beneficiado de uma colaboração extraordinária neste sentido. Esta articulação que estabelecemos com o Judiciário é muito facilitada, se quisermos, pelos Conselhos Superiores, pela Procuradoria-Geral da República e, portanto, através destas parcerias temos sempre beneficiado de um acesso facilitado, quer à realização de entrevistas com atores judiciais, quer a aplicação de uma outra metodologia aos painéis de discussão que são também fundamentais para o nosso trabalho e que os desenvolvemos sempre em fases distintas da investigação, portanto, desenvolvemos-los em fases iniciais mais quase com um caráter exploratório para conhecermos os desafios que se levantam, depois ao longo da investigação para questões específicas que estão em estudo e no final fazemos muitas vezes painéis de discussão com o objetivo muito concreto de testar algumas das recomendações que emergiram das nossas conclusões preliminares. Portanto, é sempre mais informado colocar essas recomendações à possibilidade de discussão para testar quer a sua aceitação por parte dos atores, não é? Porque se houver aqui resistências, sabemos que a mudança vai ser dificultada, portanto, quer para testar essa aceitação, quer também para testar mesmo, por vezes até em termos técnicos, enfim, a sua pertinência e adequabilidade, embora tenham resultado do nosso trabalho, há sempre afinações a fazer. E, portanto, as questões éticas, como dizia a doutora Mariana, elas, enfim, não só são exigidas, como estão asseguradas. Nós, para além das entrevistas e dos painéis de discussão, onde naturalmente asseguramos sempre o anonimato dos participantes e respeitamos alguma partilha que seja feita nesses momentos e que não cujos emissores não queiram vê-las depois refletidas no trabalho final. Portanto, temos que dar essa garantia às pessoas, naturalmente, e essa segurança. Portanto, para além dessa questão, quando fazemos análise de processos judiciais, estamos naturalmente obrigados a respeitar um conjunto de princípios, desde logo a recolher apenas a informação que nos vai ser útil. Nós não ficamos com nenhuma informação das pessoas envolvidas no projeto, de facto, enfim, nem a tratamos, nem a devemos tratar, não é o que está em causa. E, portanto, há aqui um conjunto, efetivamente, de garantias que nós damos e, felizmente, o Observatório da Justiça, tendo um percurso de 20 anos nestas áreas, vai já beneficiando de alguma confiança por parte dos atores, que é, sem dúvida nenhuma, fundamental para desbloquear o nosso trabalho. Eu estive há uns anos, por exemplo, posso dar o exemplo de Varsóvia, porque de facto foi um sítio onde encontramos alguma resistência, até posso dar um exemplo mais próximo, posso dar o exemplo de Utrecht, na Holanda, que se calhar até é mais, enfim, imaginaríamos que seria de mais fácil acesso e não se revelou. Portanto, foi até no âmbito de outro projeto, mas não, enfim, estava em causa também a mobilização de direitos fundamentais e nesse aspecto há alguma proximidade. E foi útil, inclusivamente, para desbloquear o acesso a entrevistas com atores judiciais, ter alguns magistrados portugueses a conversar com os magistrados holandeses e, portanto, dos Países Baixos, e, portanto, muitas vezes a cooperação judiciária é mesmo fundamental para estabelecer aqui redes de confiança e, de facto, a partilha de experiências é o que faz a diferença, e muitas vezes entre pares, não é? Porque é muito diferente de estar um investigador a explicar a um investigador português a explicar a um juiz holandês as garantias que oferecemos, o trabalho que desenvolvemos no nosso país, de estar
estarem os seus pares, de estarem colegas de outros países a dar essas mesmas garantias e a contar o seu exemplo e também a dar conta, quer dizer, do que a investigação traz aos próprios atores, não é? Depois, em termos de retorno, como já falámos também hoje, em termos de devolução a quem connosco teve a generosidade de partilhar tantas informações, deixar também esse contributo e os atores, enfim, que estão mais disponíveis para essa interligação, reconhecem também esta mais-valia. Muito obrigada. Nós ficaríamos aqui, obviamente, a outro tanto tempo a falar e agora iríamos para os aspectos miudinhos aqui da importância desta investigação. Este webinar é realmente dedicado à importância da investigação para o fenómeno da prevenção do combate ao tráfico de seres humanos. Portanto, era muito importante nós compreendermos realmente o posicionamento dos investigadores em relação às equipas do terreno e parece-me que fica claro a vontade que têm de ouvir, a abertura que têm para validar e ajudar a melhorar as práticas, o interesse que têm realmente em construir laços de cooperação, não é? De estarem no terreno, a vontade, às vezes temos a ideia que os investigadores olham para o terreno sem irem ao terreno, é exatamente o contrário, por aquilo que, por definição de investigador, mas também nesta área do tráfico de seres humanos. Muito obrigada pela maneira como aqui desconstruíram alguma nuvem que pudesse haver relativamente ao posicionamento dos investigadores e ao interesse, ao respeito e à consideração pelo trabalho de quem está no terreno, porque às vezes quem está no terreno pode não ter a ideia de que o seu trabalho é reconhecido, valorizado e de interesse científico. Não, o trabalho do terreno é realmente um trabalho de muito interesse científico. E por outro lado, a outra face da moeda, que é ótimo percebermos que temos aqui imensa gente no chat a deixar-nos as mensagens que mostram que estão também interessadas na investigação científica, estando no terreno, e portanto estão interessados em aceder ao conhecimento científico, em lerem os artigos, em realizarem as suas próprias, participarem em investigações, abrirem realmente as respostas sociais em que estão integrados à observação, à análise e à consequente e obrigatória e desejada por todos melhoria das práticas de intervenção. Nós vamos ter que finalizar este nosso webinar, mas não sem antes eu fazer aqui uma saída fora da caixa. Vou aqui dar um saltinho fora da caixa e vou aqui perguntar exatamente à nossa representante da organização deste webinar uma coisa muito simples. Lhe peço só um feedback. Porque pretendemos também para ouvirmos também o lado lá desta questão, que é o que é que um projeto como a Mercadoria Humana tem beneficiado da sua ligação com a investigação? Se tivesse que escolher, só vou deixar escolher assim um ou dois aspectos em que realmente tenham evoluído e que possam atribuir isso à presença de investigadores nos vossos projetos, à presença da investigação, à análise, à reflexão, ao estudo da eficácia das vossas respostas. Que feedback é que nos pode deixar e também que mensagem é que para todos os profissionais que estão aqui pode deixar no sentido de futuramente virem a colaborar, virem a contactar, virem a estabelecer as suas próprias sinergias com equipas de investigação. Força, doutora Ana. Professora, obrigada por esta oportunidade. Bom, efetivamente faz todo sentido esta questão que coloca, estando eu aqui também a representação dos profissionais que estão no terreno.
Neste caso concreto, quer a professora Rosário Pinheiro, quer a professora Mariana, são as representantes, quer da Universidade de Minho, quer da Universidade quer da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação de Coimbra, dos nossos avaliadores externos. A professora Rosário da Mercadoria Humana 4, a professora Mariana da avaliadora da Mercadoria Humana Norte. E efetivamente aquilo que eu vos quero dizer é que esta questão da avaliação externa, ela já tem vindo a ser feita desde o Mercadoria Humana 3. E efetivamente, eu acho que eu e também a equipe é fundamental, porque nos faz um bocadinho tomar uma consciência até mais objetiva das nossas práticas, porque depois é verdade que nós temos estes projetos que candidatamos, esta preocupação que temos de os levar e de os implementar no terreno, de efetivamente ter frutos com isso, mas a visibilidade desses frutos, ou seja, o impacto, a avaliação do impacto, muitas vezes nós não temos as ferramentas necessárias que nos permitam fazer essa avaliação. E nesse sentido, e podendo eu apenas apontar uma das mais-valias, se calhar é mesmo isso, é nós conseguirmos ficar munidos de instrumentos, de recursos, que nos permite efetivamente perceber qual é o real impacto que as nossas ações têm no terreno. E no fundo, permitir-nos afastar um bocadinho daquilo que nós realizamos no terreno e também conseguir avaliar de fora aquilo que são as nossas intervenções. Por isso, sendo uma prática já da Mercadoria Humana 3, a mim faz-me todo sentido, e se calhar até cada vez mais, que esta relação, que esta cooperação entre a parte da investigação, a parte de estar no terreno, efetivamente exista num contínuo. Quer para, não só no final do projeto, mas que durante a implementação destes projetos, da nossa intervenção, nós percebamos se estamos efetivamente a cumprir aquilo que é exigido, mas também que outras mais-valias temos, que outros ganhos temos no terreno, que se calhar não tínhamos imaginado na altura em que fizemos esta candidatura. Por isso, nós, enquanto projetos que estamos no terreno, vamos necessitar muito de vós e o mesmo ao contrário, ou seja, tudo o que necessitarem da parte da saúde em português também já sabem que terão as portas abertas. Eu acho que fica claro neste seminário que são as entidades de operação no terreno e as entidades de investigação, cada uma no seu terreno, são parceiras, são realmente entidades que têm os mesmos objetivos: a prevenção, a luta, a justiça, a melhoria de todas as práticas, todas as políticas e o combate às diferentes frentes que este fogo enorme que é o tráfico de seres humanos tem e que está sempre em constante transmutação e por isso forçosamente tem que estar sempre sob o olhar da ciência, como outros fenómenos têm acontecido com outros fenómenos. A doutora Mariana começou exatamente a sua intervenção por aí. Já fizemos esta viagem de aproximação do conhecimento científico na área da violência e foi extremamente importante, e portanto os nossos votos, tenho certeza que este painel de comunicadores partilha isso, os nossos votos é de que as sinergias aumentem, as colaborações se intensifiquem e o trânsito, não é? Entre a informação que é realmente tratada na investigação e a informação que existe no terreno e que é tão importante, possam usufruir uma da outra. Nós temos aí perguntas interessantíssimas no chat que eu vou dizer, vou assumir em nome da saúde em português que ao guardarmos o chat, depois possam responder ou no Facebook ou diretamente nos e-mails, se houver essa oportunidade, às perguntas que as pessoas fazem e que agora começam a ser muito específicas, porque até aqui realmente nós estivemos a aquecer e agora
estaríamos disponíveis para a segunda parte deste webinar, que seria dar respostas muito específicas. Por exemplo, aqui a nossa participante Joana Barbosa perguntava-nos exatamente quais seriam as melhores metodologias, as melhores ferramentas para desenvolver o seu trabalho de mestrado no âmbito do tráfico de seres humanos. Joana, fica com os contactos destes nossos investigadores, fica também com a ideia de que muitas outras equipas, se calhar até mais próximas e da sua própria, da universidade a que pertence ou da instituição a que pertence, possa haver gente que a possa apoiar, mas fica aqui a atenção realmente à sua necessidade. E não posso deixar de agradecer muito a presença da doutora Marina Henriques, investigadora do Observatório Permanente da Justiça, e que hoje nos trouxe aqui esta perspectiva sobre a relação da investigação com realmente os atores judiciais, que é uma coisa na qual nós depositamos tanta esperança, porque a discrepância, como falaram, entre o número de processos que são abertos e depois o número de processos que são julgados e depois que são efetivamente considerados crimes de tráfico é ainda uma das nossas grandes preocupações e certamente uma das áreas em que temos que melhorar. Portanto, termos a colaboração desses atores para melhorar essas boas práticas de justiça é fundamental. Agradecer também muito à doutora Mariana a sua presença como professora, investigadora e membro desta equipa do Laboratório de Vítimas, Ofensores e Sistema de Justiça, e agradecer-lhe muito também a sistematização que nos fez aqui e particularmente o desbloquear das resistências que possa haver ainda no terreno da entrada dos investigadores, ou das resistências, não é? Das limitações, é mais das limitações dos investigadores em relação a terem acesso a todo o terreno. Investigadores de todo o terreno é um bocadinho o desafio que nós somos todos os dias sujeitos, mas às vezes faltam-nos as ferramentas, os apoios, e portanto facilitarem-nos o acesso, a entrada, garantindo nós toda a ética. Muito obrigada por essa questão. E salvaguardando sempre todos os direitos das pessoas, já que estamos a falar de um crime, claro, contra as pessoas, é realmente muito, muito importante. Muito obrigada pela vossa presença, também à Saúde em Português por este convite, a todos os que estiveram do lado lá, e que foram muitos, e todas as mensagens que foram deixadas no chat, todas as questões que foram colocadas, todos os desafios a que fomos tentando responder ao longo deste webinar. Muito, muito obrigada, foi um prazer estar aqui. É sempre um prazer colaborar com a Saúde em Português. Foi um prazer estar convosco, queridas colegas, e enfim, este webinar vai para o ar, não é? Exatamente, em breve nas redes sociais da Saúde em Português, e poderá ser revisto, comentado, disseminado por quem o entender. Obrigada a todos pela vossa participação, pela vossa presença, pelo vosso envolvimento, pela vossa luta, e vamos continuar, não é? Porque ainda há muito trabalho para fazer, mas fica claro que o terreno tem muita importância para a investigação e que a investigação tem muita importância para o terreno. Obrigada. Muito obrigada. Eu só gostava, professora, só de dizer uma coisinha a toda a gente, que é agradecer também às nossas convidadas. Efetivamente, acho que fomos ao encontro daquilo que eram os objetivos para este webinar, e por isso muitíssimo obrigada pelos vossos contributos. E dizer também a quem está a assistir que efetivamente, se quiser
conhecer também mais este fenómeno sobre outra perspectiva, sobre aquilo que efetivamente acontece no terreno, de que é que nós falamos efetivamente quando falamos de tráfico, quem é que são estas vítimas, quais é que são as formas de exploração, que nós vamos tendo durante o projeto várias ações de sensibilização, muitas delas online, outras no terreno, mas que serão todos muito bem-vindos, elas serão sempre divulgadas no nosso site, nas nossas redes sociais, e que são sempre oportunidades também de irmos conhecendo o fenómeno sobre outras perspectivas. Por isso deixo-vos aqui este convite para nos irem acompanhando e também conhecerem melhor esta realidade. Muitíssimo obrigada a todas também. Obrigada. Até uma próxima. Obrigada. Obrigada. Deus. Obrigada. Com licença. Boa tarde a todos.